Salve, salve, rapaz! E tá começando mais um Podzão, nosso podcast de esportes aqui do portal Roma News. Esse é mais um produto que você confere no Spotify, em formato de áudio, e também no nosso YouTube, youtube.com/romanews, em formato de videocast. Esse é um produto RomaCast, como eu falei. Você pode conferir tanto em formato de áudio quanto em formato de vídeo. Dá essa moral pra gente e se inscreve no nosso canal, já fazendo essa fé, fazendo esse pedido pra você que nos ouve ou nos assiste. Eu sou o Alexandre Alencar e hoje, nesse Podzão da segunda-feira, dia 27 de março de 2023, vamos falar sobre a emocionante última rodada do Campeonato Paraense, que ainda falta ter o seu complemento com o Clássico Repar, e o Clássico Rei da Amazônia da Copa Verde, que aconteceu ontem na reinauguração do estádio Edgar Proença, o jornalista Edgar Proença, no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. E hoje dois colegas aqui para bater esse papo com a gente conversar bastante sobre futebol. Lucas Neves, do portal Roma News. Fala, Lucas, tudo bom, mano? Fala, galera, vamos lá que o fim de semana foi agitado, hein? Exatamente, Repar, rodada né? final do Parazão, muita coisa. Muita coisa. E Arlen Thiago, do Futebol Paraense, com o seu Instagram lá 100% atualizado. Fala, Arlen, tudo bom, mano? Fala, Alexandre, fala, Lucas. E vocês aí que acompanham também aqui o nosso Podzão. Vamos juntos falar aí do futebol paraense dessa última rodada parcialmente, né? Exato. Ainda tem aí o Repar. Vamos pra cima. Ontem foi um dia de estreias, né? Marcelo Cabo estreando em Clássicos Repars, né? Pelo Clube do Remo. Vários jogadores disputando os seus primeiros clássicos. Reinauguração do Mangueirão. Foi também o primeiro Repar como imprensa do Lucas, né? Isso, foi. Antes já tinha ido para as arquibancadas. Como que foi, cara, a experiência de cobrir o primeiro Repar? Cara, foi muito bom, loucura total, né? Esse clássico, ele agita o Pará, beleza, não tem jeito. As torcidas são de Série A. Infelizmente a gente tá na Série C, né? Mas a expectativa é de só melhorar daqui pra frente. Exatamente. E o Arlen ontem esteve no estádio, né? Foi lá como imprensa também cobrir, a galera das redes sociais de olho lá no Instagram do Arlen. Inclusive sigam lá, @Futebol Paraense, né? Dá essa moral também. Cara, eu queria te perguntar como que foi aquilo que todo torcedor que esteve no estádio ontem precisou passar. Chegar até o Mangueirão ali, quem vai tanto pela Transmangueirão ou pelo Augusto Montenegro. A entrada da imprensa continua pela torcida do Paysandu ali pelo B2, né? Mas como que foi esse traslado da tua casa até chegar lá? Passou por dor de cabeça? Porque é um evento teste, né? Vale lembrar. E todo mundo estava ansioso para saber isso, né? Como que estava a organização para entrar, estacionamento, subir para as arquibancadas, chegar até o lugar de assistir o jogo. Como que foi para ti? Relata isso pra gente, por favor. Então, eu fui de motoruber, né? Que eu já sabia que o trânsito ia estar daquele jeito. Fui ali pela Centenário e o engarrafamento já, você saindo da Júlio César, entrando na Centenário, já tinha isso por volta das 15 horas, você já encontrava esse engarrafamento, né? E assim... Só ajeita 10 centavos esse teu microfone tá. aí. Isso. Pronto, agora. Então, de moto a gente conseguiu observar que estava complicadíssima a chegada ao Mangueirão. Chegando ali do Bengui, aquela que... da bifurcação pro Mangueirão, qual é o nome? Transmangueirão. Transmangueirão, né? Certo, isso daí ali paradíssimo, né? Então eu percebi que continua a mesma situação, o trânsito continua a mesma situação, Repar, jogo importante, difícil pro torcedor, né? Chegando lá no estádio, a gente vê as movimentações ali ao redor do estádio também, algumas desinformações por parte do torcedor, e olha que as autoridades públicas, elas têm aí nas suas mídias sociais, até tive o trabalho de replicar a informação, né, por onde ia entrar a torcida do Remo, do Paysandu, como é que seria, mas mesmo assim, ainda teve uma certa confusão, presenciei, né, torcedor ali um pouco exaltado com quem estava ali tentando orientar, né. Aí ia por um lado, mas não era aquele lado que a torcida tinha que entrar. Enfim, já no Mangueirão, o que eu observei, né, alguns reparos, né, algumas modificações, vidro, né, uma parte ali de um acabamento de vidro, porcelanato, que mais? E as cadeiras, para quem ia As cadeiras, né? Isso daí também, né? As poltronas ali da tribuna, né? A cadeira cativa, confortáveis, né? Da arquibancada também, diferente daquilo que a gente encontrava anteriormente, né? Acredito que o torcedor, na sua maioria,
ficou feliz, né, por ser prestigiado, né, com essas cadeiras que traz uma certa dignidade para o torcedor, que às vezes tinha que sentar ali no cimento e tal, num ambiente desconfortável. Agora não, estão prestigiando um pouco mais, só que houve reclamações por parte Normal, né, gente? É um evento teste também, né? acontece. Eu vi agora nas redes sociais, né, um vídeo onde o torcedor reclamava do assento que não estava abaixando, correto. Então, alguns detalhes aí que eu acredito que, como era um evento teste, todas essas demandas aí serão repassadas aí a quem de direito. Acho que no dia 9 de abril já vai estar tudo nos conformes, né? Que é quando vai ser a inauguração de fato, né? E a tendência é gradativamente, né, ir melhorando. Inclusive, no dia de ontem, a gente noticiou, né, no Roma News, durante todo o dia, os casos de engarrafamento, confusão, teve muita fila mesmo, desinformação, como o Arlen falou. Então, se você quiser saber todos os detalhes, está lá no portal. Exatamente. E vale lembrar, né? A reforma, gente, foi no Mangueirão, não foi no entorno dele. Então a malha viária para chegar no Mangueirão, tudo continua a mesma coisa. Lembrando que ontem só tinham 25 mil ingressos que foram colocados à disposição para venda, né? Rapaz, imagina os 50 mil, capacidade máxima. A capacidade máxima é de 50 mil. Ontem foi 12.500 para cada lado, né? Nessa quarta-feira já vai aumentar um pouco mais a carga de ingressos, se eu não estou enganado. E depois, no dia 9 de abril, ao que tudo indica, teremos capacidade total do Mangueirão. Vamos falar do jogo. Remo 1-0, Remo sai com vantagem. Foi um jogo, acho que ficou muito claro quando os dois times tiveram que dominar a partida, né? O Paysandu tentou se impor ali nos primeiros 5 minutos. O Remo logo conseguiu anular o Paysandu e tomou conta do primeiro tempo quase todo. E no segundo tempo, o Remo mais reativo e o Paysandu propondo o jogo. Até o momento das expulsões, né? Mas como que vocês enxergam essa vantagem do Remo para esse segundo jogo de volta, que já acontece agora quarta-feira, vale lembrar. Quarta-feira, agora, dia 29, já tem o segundo jogo de volta da Copa do Brasil, da Copa Verde, 8 horas da noite, Repá, no Mangueirão, né? Eu acho que o jogo foi até equilibrado no primeiro tempo. O Remo buscou o gol com o Muriqui naquele belo contra-ataque, né? Vale lembrar isso, né? Contra-ataque que De os almanac. técnicos têm que ensinar tem que mostrar de exemplo. Olha, é assim que se faz um contra-ataque, né? Mas eu achei assim que o Paysandu não fez um jogo ruim no primeiro tempo. Achei que foi equilibrado. E na segunda etapa, o Bicolor até buscou mais, né? Porque precisava empatar, estava pressionado. Aí aconteceu aquela briga, festival de cartão vermelho, e no final do jogo o Paysandu perdeu um pouco as forças. E o Remo ficou até barato o placar, né, pro Paysandu. O Remo podia ter ampliado e acabou só 1-0. Eu vejo que o Paysandu, né, dos últimos jogos que eu observei o Paysandu, o Márcio ele sempre propunha uma organização ofensiva mais intensa nos primeiros minutos. Isso não aconteceu, né, no jogo contra o Remo. Eu acredito que em virtude da tranquilidade que o elenco azulino ele carrega consigo devido à sua boa performance aí na temporada, início de temporada. Então eu percebi o time azulino mais tranquilo, mais sereno na partida, né? Como se tivesse entrado em campo já com as emoções controladas. E isso a gente percebe esse nível de emoção entre as duas equipes, né? O Remo parecia que a qualquer momento poderia dar um golpe fatal no Paysandu, né? E o Paysandu ali não tinha aquela força ativa, aguda contra o time azulino, né? E numa fatalidade, num contra-ataque ali, aonde num chute, né? Eu estava vendo que a bola ia em direção ao gol. Né? O Paysandu quase abre o placar naquele lance. Eu não lembro quem tirou essa bola, mas se ele não tá ali eu acho que é o momento, Showa que tá ali. O Showa, eu acho. Tira com o joelho, parece que ele tira com o joelho aquela bola, né? Aí a bola sobra pro Muriqui, o Muriqui já põe pro Pablo e contra-ataque. Agora destaco aqui a velocidade, né? E os 5 pulmões do Muriqui nesse contra-ataque, porque ele faz o passe, né? E sai em disparada. E o movimento que ele faz, ele não segue reto, né? Ele faz o facão, ele passa entre os dois zagueiros do Paysandu e recebe na frente. Isso. Porque ele já elimina um pra cá.
É a expertise do atleta também, né? Experiente, né, o Muriqui também. A experiência do atleta é isso que diferencia uns de outros, né? Porque traz atleta de fora, que às vezes esses atletas são mais preparados na base, né? Eles têm um treinamento diferenciado com relação a alguns atletas aqui da nossa região, né? Então, mais uma vez a gente destaca aqui que é importante você investir profissionalmente na base para que você gere profissionais desse KINAI, nível, né? Desse nível, entendeu? Então, ele poderia fazer ali ir para trás do outro zagueiro, mas ele poderia atrapalhar, ou então quem era que tava com a bola? O Eu esqueci, Pablo. Pablo Roberto. Ele poderia seguir e tentar chutar no gol, Isso. né? E o Mas Muriqui ali é tido como um veterano, né? O Muriqui, eu acho que ele tem Mas- 36 anos, né, Exatamente, o deu Muriqui? esse pique. Não, e ele sai de parece um corredor, né? Um atletista ali que vai em disparada, é incrível. E ele tinha duas opções, né? Ou ele fazia esse facão, ou então ele abria pra esquerda pra puxar um zagueiro e deixar o campo mais aberto Ou pra então dar uma finalização. recuada, ele poderia Poderia. Enfim. desacelerar, né? Mas aí não, ele continua na mesma pegada, passa entre os dois zagueiros, recebe ali a bola e o tempo também, né, do Pablo, né, de dar o passe, né, não muito forte, na medida, para ele só chegar batendo. Eu vi uns comentários nas redes sociais, até falei com o Lucas mais cedo aqui na redação, que essa arrancada do Pablo com a bola, né, o Bruno Alves, que é velocista, não consegue chegar nele. Não. E lembrou, com todo respeito, tá? Guardadas as devidas proporções, os melhores momentos do Eduardo Ramos no Remo. Quando Sim. ele saía arrastando todo mundo, verdade. né? E a bola que ele põe pro Muriqui também não é qualquer um que põe aquela bola ali. Não é estranho o Marcelo Cabo falar que o Pablo é um jogador muito importante pro Remo. E olha só, a gente vendo daqui, a gente pensa que eles estão num ritmo lento, né? Quem tá pela televisão, quem tá ali É um na absurdo a arquibancada. correria, né? Mas ali dentro de campo, Eu acho que não tem dúvidas de que Bruno Alves é o velocista pelo lado do Paysandu e Pedro Vitor é o velocista, e o Diego Tavares também, são os velocistas do lado do Remo. Pro Bruno Alves não conseguir chegar no Pablo Roberto, ele poderia muito bem ter feito a falta. sim. Ia pegar um amarelo ali, o Paysandu não ia tomar o gol. Mas ele preferiu não, né? Eu não sei se ele já tinha 2 amarelos e poderia ficar suspenso para a partida de volta, enfim. Mas foi a tomada de decisão. Méritos ao Remo, o Bruno Alves poderia ter trocado o gol por um cartão amarelo também, Sim, né? Sem sim, dúvida. com certeza. E Agora, pode falar. Não, só destacar o Diego Ivo, né? Era um Contestado, né? era O Ícaro, um o zagueiro problema. titular, foi suspenso, não jogou, e a torcida tava assim, com uma pulga atrás da orelha. Eu achei que ele foi muito bem, ele Muito anulou. seguro, né? Ele o Mário anulou o Sérgio. Mário Sérgio boa parte do jogo. Pra mim foi um destaque positivo da equipe azulina. Agora, 1-0. Qual o tamanho dessa vantagem do Remo para quarta-feira que vem? Vantagem pequena. Eu acho que o Paysandu vai motivado para esse jogo quarta-feira e tem plena chance de reverter o placar. Eu acho. Olha só, eu penso que já vai em desvantagem, né? O Paysandu ele já vai abalado, porque antes desse primeiro jogo, a torcida, né, os ânimos, o ambiente que a gente percebe, É porque vale uma lembrar certa que desvantagem, uma certa é porque o inferioridade. Remo goleou Sim. pela Copa Verde, né? Fez 3-0 contra o São Raimundo. E o Paysandu ficou no 0-0 de novo com o Precisa do Solimões, E foi pro no pênalti. que Um jogo de desgaste físico e mental também, né? é verdade. Então eu penso que ele vai nesse primeiro jogo, como eu havia falado, já vai uma certa desvantagem por esse ambiente, né? E o Remo não, ele já vai grande, já vai gigante. Vocês não acham Venceu que o primeiro repar, né? Ainda tem as expulsões, né? Ainda tem os desfalques. pode pesar, mas vocês não acham que o Paysandu pode usar isso como motivação, essa superação? Isso, pode usar Claro, como motivação, como superação, mas assim, fazendo uma análise do contexto, né, que tá as duas equipes hoje, né, o Remo já era favorito, aí vem e consegue uma vitória, pequena, né, mas consegue essa vitória. Então ele já, digamos assim, ratifica o seu favoritismo em relação ao Paysandu, né? Na entrevista com o Márcio Fernandes após o jogo, né, ele disse isso que o Lucas está falando, né, que eles têm totais condições de reverter essa situação. Ele lembrou o jogo da final contra o Remo ano passado, né, no Parazão,
onde até os 39 minutos do primeiro tempo já tinha feito os 3-0, já tinha feito todo o placar. Né? Então, assim, pode acontecer? Pode, com certeza. O Paysandu pode ser um outro Paysandu. O Remo ele pode entrar com aquele espírito de que já está na final, que já ganhou, já está liquidada a fatura. Pode entrar com esse espírito, com o sapato alto, e o Paysandu entrar ali na humildade e reverter o placar. Nos primeiros minutos, eu acredito que o Márcio vai fazer a mesma pegada que ele fez nessa final, né? E é isso. E o Paysandu tem um retrospecto recente bom nesse sentido. O jogo da final da Copa Verde do ano passado, né, contra o Vila Nova. Tava perdendo até o final do jogo, o João Vieira faz aquele gol de falta e nos pênaltis o Paysandu se sagra campeão, né? Agora, falando das expulsões, foram 5 expulsões no jogo de ontem. Pelo lado do Paysandu, Genilson, João Vieira e Gabriel Davis. Peças fundamentais. Pelo lado do Remo, Diego Tavares e o Richard Franco. Quem sai perdendo mais para esse jogo de volta da quarta-feira? Eu penso que é o Paysandu. Paysandu, também concordo. Por quê? Cara, são os jogadores titulares aí do meio de campo. O Paysandu já tá com um problema muito grande de lesionados. O DM tá cheio. Exatamente. O Márcio Fernandes, desde o começo do Parazão, ele reclama disso. Pede novas peças. E então, o Paysandu sai perdendo. E ele disse ontem também, ele falou com relação a isso, que não que o departamento médico seja culpado, né? Mas sim que são circunstâncias que que no futebol acontecem. Né? E eu penso que o Paysandu ele vai aí desfalcado, vai sentir bastante, né, em virtude dessas expulsões aí. Mas eu penso que, assim, clássico, tu não podes definir, né, antecipadamente, mesmo em relação ao contexto que se encontra. Mas o Paysandu tem totais condições de buscar o seu objetivo e buscar reverter essa situação. Eu acho que o problema do Paysandu é maior porque ele acaba perdendo os jogadores importantes da espinha dorsal do time. Genilson, capitão, xerifão da zaga, né? Então o Paysandu a torcida já tá meio pé atrás com o restante dos zagueiros, tanto que o Paysandu anunciou o Rodolfo Filemon, né, no sábado antes do clássico, zagueiro de 28 anos. E perde o João Vieira, que é o principal iniciador de jogadas do Paysandu, né? Aquele cara, não é o primeiro homem do meio de campo, porque tem o Jimenez que joga mais recuado, mas é o cara que inicia as jogadas, que tem um passe mais qualificado. E o substituto imediato do João Vieira, acredito eu, que seria o Gabriel Davis, que tá suspenso também, foi expulso naquele lance do Ronald, né? E pelo lado do Remo, os substitutos, pelo que a gente imagina, no lugar do Diego Tavares, Jean Silva, que ontem, quando entrou, fez um salseiro ali na zaga do Paysandu, né? Tem um lance que ele consegue driblar uns 3, 4 jogadores do Paysandu, continua com a bola. E o substituto do Richard Franco, Paulinho Curuá, que não vem jogando mal, muito pelo contrário, vem jogando bem, né? Desde o jogo contra o Castanhal. Não, Paulinho Curuá, toda vez que ele entra, né? Exatamente. Ele se destaca, ele mostra que ele tem totais condições de ser titular também, né? Faz boas participações, é um cara que tem uma noção de jogo muito boa, consegue fazer ali aquele balanço ali no setor defensivo do clube do Remo e ajudar bastante. Então, o Curuá acho que é o Curuá ou é o Jean Silva que dá aquela bola pro Ronald finalizar quase no final do segundo tempo, e o Ronald ele bate de direita, né, com a perna que não é a boa dele, ele manda lá no Augusto Montenegro. mas eu acredito que o problema dos desfalques do Paysandu são esses, são jogadores que são peças-chave para a formação do time do Márcio Fernandes, né? Sim. Lembrando que nessa próxima quarta-feira agora o Remo joga por um empate, né? Em caso de empate, o Remo leva essa classificação para a final. O Paysandu, se quiser classificar de primeira, de cara, precisa vencer por pelo menos 2 gols de diferença. Em caso de uma vitória do Paysandu por 1 gol de diferença, a gente vai ter disputa de pênalti numa semifinal de Copa Verde. Vamos falar agora do que aconteceu. Só passando ainda Copa Verde, o Cuiabá, que é na outra chave, venceu o Goiás por 1-0. Então, na outra chave também tá tudo mais ou menos do mesmo jeito, Será? Né? Rapaz, a rendição. Será? O torcedor azulino já pensa nessa revanche? Nessa revanche aí de 2015. Pra quem não sabe do que a gente tá falando, Copa Verde de 2015, o clube do Remo venceu o Cuiabá por
3-1 aqui em Belém, 4-1. E aí, no jogo de volta, 5-1, né, pro Mas Cuiabá. assim, lá agora na é um Arena. outro Cuiabá, né? Agora é um time de Cuiabá de Série primeira A, divisão, né? exato. Não tá tão bem nesse começo de ano, mas é um time de Foi eliminado primeira divisão. pelo São São Raimundo, São foi. Raimundo. a qual o Remo eliminou. É. Ou então também pode ter o Nicolas aí reenfrentando seu ex-time, né? Se o É, Goiás e o E Paysandu o se Paysandu se classificarem. classificarem, é. O jogo de ontem do Cuiabá, inclusive lá na Arena Pantanal, 1-0 pro Cuiabá contra o Goiás, eu tava vendo, acho que não teve 5 mil pessoas no estádio assistindo esse jogo. Rapaz, Então mostra a força de Remo e Paysandu, né? E Cuiabá e Goiás estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar isso, né? mas assim, eu acho que pro torcedor do Remo dá calafrio só de ver esse estádio aí, Exato, rapaz. As As memórias não são boas. Não são nem um pouco boas. Ontem, ainda no domingo, a gente teve uma rodada parcial do Campeonato Paraense, a 8ª rodada. Dos 6 jogos, 5 foram disputados, porque o clássico entre Remo e Paysandu vai acontecer na reabertura oficial do Mangueirão no dia 9 de abril. E a gente teve, assim, os classificados, rebaixados e já os confrontos do mata-mata, né? Vamos passar aqui. O Castanhal venceu o Caeté por 2-0 lá no Ninho do Japim. O Itupiranga, rebaixado, perdeu para o São Francisco, 2-1 pro São Francisco, pro Leão Santareno. O Tapajós escapou da zona da degola, né, Arlen? Rapaz, 1-0 contra o Bragantino na Curuzu. Os profissionais que atuam no Tapajós, entendeu? É isso aí, pessoal. Venceu o Bragantino, golaço do Douglas Lima, hein? Aquela batida isso, de cara. muito longe, Que lona. aproveitou que o goleirão estava adiantado. Foi verdade, ele chegou ali no 12 Será que foi com o Edinaldo. Será que foi o Cavanhaque? Pois que é, ele né? levou que o cavanhaque dele, levou, né? trouxe sorte aí para o Douglas Lima, né, que não estava tendo uma boa atuação, né, nesse Parazão. Era a Ele é o destaque, né, contratação, do Tapajós. destaque do Tapajós, né? E assim, não estava atuando muito bem, mas apareceu em 2 momentos, praticamente, aí nesse campeonato. Um que ele erra aquele gol Contra o Paysandu, contra o né? Paysandu, e agora o gol que garante a permanência do Tapajós na elite do Campeonato Paraense, onde ele chega ali naquele lance no 12, o Edinaldo, O né? Edinaldo pipocou ali também, né? Rapaz... Pra vocês não foi falta ali? Do lance? Eu achei que não, acho que ele vai na bola. porque o Edinaldo se atrapalhou ali, a bola passa debaixo das pernas dele. E o Douglas chega desarmando já, né? Já chega desarmando, já dando tapa. Agora a inteligência dele, né? Perceber que o goleiro estava adiantado e calcular o chute ali. É difícil acertar um chute daquele, né? Uma vez eu fiz, viu, Alexandre? O gol que Pelé não fez. O gol que o Pelé fez não o gol fez. que o Pelé Olha não só, fez. que é difícil, você tem que calcular a velocidade do vento, entendeu? A fatiada da bola, né? A fatiada e o peso da bola. Uma vez eu já fiz isso. Então, a gente teve Águia 0, Independente 0, Cametá 1, Tunaluso Brasileira 2. Parabéns a Tuna. Tunaluso se escapou do rebaixamento e conseguiu se classificar. Vou só passar aqui o... Quase que o Tapajós classifica também. Por um gol. Por um gol, se o Rangel não faz aquele, o Tapajós classificava. Quer dizer, Arley, que tu fez, então. Pelé não conseguiu, mas tu fez o gol. Não, eu já tive algumas atuações semelhantes, já fiz gols assim semelhantes. No Play 2. Passando a tabela geral aqui, Remo em primeiro com 21, Paysandu em segundo com 16, Águia em terceiro com 15, em quarto Cametá com 14, em quinto São Francisco com 12, sexto Castanhal com 9, em sétimo a Tunaluso Brasileira com 8, e em oitavo o Caeté com 7, fechando a galera que se classificou para o mata-mata. Aqueles que ficaram na zona intermediária, que não disputam nada, mas também não caem. Tapajós em nono com 7, o Bragantino em 10º também com 7. E os rebaixados, o Itupiranga em 11º com 6. E o lanterna da competição, sem vencer uma partida sequer, o Independente com 6 pontos em 8 jogos. Onde você tá vendo isso aí, Alexandre? Futebol paraense. Tá. Campanha desastrosa, né, do Galo Elétrico. Desastrosa mesmo. Complicadíssimo, investimento alto, né? Foi investido uma grana considerável no Independente, pelo que eu soube. E assim, desastrosa a campanha do Independente, lamentável, né? Triste. Um time que não consegue vencer uma partida sequer no campeonato. Muito complicado. E o Independente estava muito isso. tempo, né, na primeira divisão. Acho que desde que subiu da segundinha. Não tinha caído ainda. Não tinha caído.
Vai ser estranho ver o Independente numa segundinha, né? E é difícil É. você fazer uma segundinha. Olha, não é fácil. O torcedor do Galo Elétrico tá arrasado aí. Vários protestos aí na internet, né? Com relação a esse rebaixamento aí. Vamos passar agora porque já ficaram definidos os jogos do mata-mata. Caeté e Clube do Remo, tá? São Francisco e Cametá. E vamos ter clássico. Tunaluso Brasileira e Paysandu. Jogo interessante, a gente tá tentando, não vamos dar spoiler, tá? Sim. A gente tá tentando trazer um jogador que vai participar desse clássico. Vamos ver, pode ser que semana que vem tenha surpresa pra vocês. E Castanhal e Águia de Marabá, esses são os jogos todos em ida e volta das quartas de final do Campeonato Paraense. Senhores, vamos ter repá na quarta-feira. A gente vê se volta na quinta para fazer um apanhado do que foi essa semifinal, para ver quem que avança para as finais. E pode falar. Olha só, quarta-feira também vai ter SMAC, né, sub-20, pelo Brasileiro, contra o Flamengo. Aqui em Belém. Na Tunaluso Brasileira, lá no Francisco Vasques. Bacana, bem legal. Vamos lá dessa força, né, pra galera da SMAC. Estamos na torcida. Tá precisando. Exatamente. Lucas, valeu pela participação de hoje, mano. Muito obrigado. Valeu, tamo junto. Arlen, como é que a galera pode acompanhar lá o Futebol Paraense? Isso, @Futebol Paraense, entrevistas, resenhas, notícias, contratações, tudo que acontece no futebol do nosso estado, lá no Instagram, Futebol Paraense. Valeu, galera. Exatamente, a gente volta talvez ainda essa semana, trazendo o que aconteceu no jogo de volta da semifinal da Copa Verde de 2023, nesse segundo clássico repá do ano. Você que for ao estádio do Mangueirão na quarta-feira, mande foto pra gente, mande seu registro, suas reclamações, mande tudo, o seu pré-jogo ali no estacionamento, né? Marca a gente lá nas redes sociais que a gente usa esse material também para as nossas matérias, tá bom? A gente volta assim que pudermos, logo em breve, tá bom? Um grande abraço, bom jogo e bom clássico repá na quarta-feira. Valeu, rapaziada. Falou!